dia. Meu nome é Luiz Vinícius, então sou gerente especialista tributário do Grupo Estúdio. Aí nós vamos falar então agora sobre o processo de recuperação de créditos tributários, tá? Federais e estaduais. Por favor, André. Eu trago então agora uma realidade, tá, tributária nacional, e quando eu trago essa realidade, eu sempre cito a frase, tá, do nosso ministro, tá, da Economia, Paulo Guedes, onde ele citou que a nossa realidade tributária é um manicômio tributário, tá? E ele usa essa expressão exatamente com esses dados que nós trazemos, tá? Onde nós temos mais de 17 mil empresas, tá? 17 milhões de empresas no Brasil, onde 95% delas pagam mais imposto, tá? Esse dado é coletado por uma das empresas referências no mercado no que tange a planejamento e recuperação de créditos, onde nós temos uma média de 31 normas diárias, tá, pessoal, publicadas, com mudanças em legislações estaduais, municipais e federais, o que acarreta, claro, uma carga tributária que representa 27% do faturamento das empresas. Ou seja, 3 meses, tá, são dedicados de faturamento por ano apenas para pagar impostos. O que leva, então, dentro desse cenário, tá, apresentado uma média possível de recuperação de crédito no valor de 595 mil. Tá? Essa é a média, então, da empresa que a gente usou como dado coletado. E é por isso, então, tá, que a gente percebe que em cenário tributário, grande parte das empresas estão doentes. Tá? 95% das empresas pagam mais imposto. Ou seja, estão dentro do seu departamento tributário, não está acompanhando de forma efetiva as mudanças da legislação, o que se torna praticamente humanamente impossível, tá? Porque são 31 normas, tá, diariamente publicadas. Então, isso realmente se torna um trabalho muito difícil, né, para os departamentos fiscais, o que acaba, então, comprometendo parte do faturamento da empresa através de pagamentos recolhidos de forma indevida. Por favor, André. Pode passar, André, por favor. Então, números de projetos, tá? Nós usamos esses dados aí da empresa Estúdio Fiscal, que tem mais de 20 anos de mercado, mais de 4 mil clientes atendidos e o corpo técnico é formado por mais de 70 especialistas tributários, tá? Onde no fim da apresentação a gente vai apresentar como é que é, tá, a organograma da equipe, então, de auditores e especialistas tributários. Por favor, André. Aqui alguns dos clientes, tá, que já foram atendidos pela empresa. Citamos Ambev, Passaredo, Aço Cearense, Estemac, Coca-Cola, Sebrae, Honda, tá? As franquias Dia e a empresa Indústria Natura. Por favor, André. Aqui a gente traz, então, o atestado de capacidade, alguns dos atestados de capacidade técnica, onde nós temos como modelo, tá, ao fim de todo o planejamento e revisão tributária executada aos clientes, né, da Estúdio Fiscal, a gente, então, convida eles a apresentarem um atestado, né, de como foi a realização do serviço. Eu cito um atestado, tá, enviado pelo cliente Ambev, tá, em outubro de 2015, onde na última frase, tá, do atestado ele faz a seguinte menção: os resultados foram satisfatórios, sendo a referida empresa merecedora de nossas recomendações. Assinado então pela diretora financeira Nicole Schultz. Por favor, André. Aqui alguns cases de sucesso, tá, no segmento de indústria. Uma empresa, então, com um faturamento de 56 milhões, foi recuperado nos últimos 5 anos 2 milhões e 78 mil de impostos pagos a mais. Tá. Um segundo case, então, nessa tela, uma indústria com faturamento de 305 milhões, foi recuperado, então, em 5 anos, 11 milhões 311 mil reais de créditos tributários federais e estaduais. Por favor, André. Aqui alguns depoimentos, tá, de clientes atendidos pela Estúdio Fiscal. E isso é muito importante, tá, porque é uma forma, então, que os nossos clientes demonstram ao mercado, tá, a importância de tu ter um departamento fiscal especializado, tá, e o quanto é importante, tá, tu recuperar a data presente todos os valores pagos de forma indevida nos últimos 5 anos. Por favor, André.
Então, por que realizar um serviço de revisão tributária? Primeiro, agregar conhecimento ao negócio. Muitas vezes o empresário e a empresa, tá, eles focam num business principal, tá, e alguns departamentos, tá, indiretos ficam trabalhando de forma onerosa para o negócio. Então, a gente sabe que hoje, né, a carga tributária pode representar 27% do faturamento, tá? Mas bem equalizada, é possível que esse volume de 27% seja reduzido até a metade. O porquê terceirizar, tá, o serviço de recuperação de crédito? Para não ficar numa análise viciosa, tá, do seu departamento. Então, a recuperação de crédito ou a implantação de compliance é sempre sugerido, tá, que seja realizado por uma empresa imparcial, uma empresa terceira, por vários motivos, né? Um deles, para não correr risco de um vício, e o segundo, né, não comprometer a rotina do departamento. Os benefícios, melhoras de resultado, sem dúvida, uma vez que tu reduz a carga tributária, tu tem reflexos em diversas áreas, principalmente na composição do preço final do produto, tá? Tu consegue conectar, então, soluções do mercado às soluções do seu negócio, tá? E, sem dúvida, né? Tu consegue obter mais resultados com maior rapidez. Lembrando, né, pessoal, a gente vai falar um pouco disso, mas quando a empresa recupera um valor, tá, pago a maior, o reconhecimento contábil se dá através de um reconhecimento de uma receita. Tá? No momento que a empresa reconhece a receita, ela aumenta o seu resultado contábil. Tá? E, claro, aumentar o resultado contábil através de uma solução terceira e num prazo de 60 dias, tá? É um convite muito bem aceito pelos empresários. Então, a gente traz, então, uma frase final, tá? Que é uma análise imediata com base em informações, tá, já registradas em seus arquivos. Por favor, André. O que fazer com o crédito que foi recuperado? Tá? Isso é muito interessante, porque muitas vezes a empresa, tá, quando ela já ouviu falar de uma recuperação de crédito, ela já ouviu falar desse tema, tá, mas qual é o benefício, além do benefício financeiro? Primeiro, né, pessoal, reduzir o valor final do seu produto. Tem muitas empresas que na composição, tá, de um preço de um produto, tá, ela classifica e considera, tá, tributos que não são necessários pela origem e natureza do produto. Elas, por exemplo, classificam um produto como tributação de PIS e COFINS e repassam esse valor, tá, aos seus clientes, mas por vezes esse produto tem a natureza de alíquota zero, por vezes esse produto ele foi adquirido com substituição tributária, ou seja, não deverá ser configurado e adicionado tais tributos no valor de venda. Tá? Quando tu consegue ter, tá, essa informação, tu consegue reduzir o teu preço de venda com a mesma margem de lucro. Tá? Ou, segundo, né, tu consegue manter o teu preço de venda, só que agora aquela fatia de tributo que estava composto do teu preço de venda, agora ele é retirado. Ou seja, tu aumenta a tua margem de lucro caso tu opte por não alterar o teu preço de venda. Segundo, tu diminui passivos. Tá? Isso é muito importante, porque assim como a legislação, tá, ela altera, e essa alteração ela pode te trazer benefícios, tá, ela também altera agora exigindo uma tributação. Né? Nós tivemos, por exemplo, uma mudança, né, que a receita financeira, tá, por muito tempo, tá, foi considerada alíquota zero para tributação de PIS e COFINS. Porém, houve uma mudança, né, que há 3 anos já a receita financeira ela deve ser tributada para PIS e COFINS. Ou seja, no momento que tu faz uma revisão, tá, da tua matriz fiscal, tu também consegue, tá eliminando riscos e passivos fiscais que possam existir. Tá? Sem dúvida nenhuma, tá? Quando o benefício ele é financeiro, a empresa então tem uma redução da carga tributária que tem influência direta no departamento financeiro, porque melhora o seu fluxo de caixa. E além de com esse crédito, com esse valor que tu tem à disposição, tu consegue então ampliar, tá, e investir dinheiro no seu próprio negócio. Por favor, André. Qual é a metodologia, tá, de trabalho aplicada, então, pela empresa referência? O primeiro passo é o fechamento do contrato, tá, onde estão definidas, então, algumas cláusulas e escopo de trabalho. Tá? O próximo passo, então, a gente coleta a documentação necessária para fins de análise, de planejamento e revisão tributária. Hoje, a coleta de documentos, boa parte, tá, é possível ser capturada através da procuração eletrônica, ou seja, dos arquivos digitais que a empresa transmite à Receita Federal, e partimos então para uma reunião de abertura, onde o objetivo dessa reunião de abertura é apresentar as partes técnicas, tá, entre a empresa e a responsável então por estar executando
o serviço de planejamento e revisão tributária, e é nesse momento, então, que nós conhecemos as principais políticas, tá, de tributação da empresa. A gente aplica algumas perguntas do nível D. Tá? A empresa conhece alguma oportunidade de crédito e não utiliza por opção, por alguma decisão de governança corporativa? Ou a empresa conhece, tá, alguma operação que ela pratique que está em desconformidade com a legislação, mas por conta e risco ela age dessa forma? Então, nessa reunião de abertura, a gente busca, então, entender melhor quais os procedimentos e práticas adotadas pelo seu departamento fiscal. Por favor, André, execução do trabalho. Então, após os cruzamentos de informações recebidas e aplicação de um teste de integridade, tá? Nós chamamos de teste de integridade, então, os cruzamentos de informações fiscais com contábeis, para analisar se realmente as informações que estão sendo contabilizadas estão em harmonia com as informações que estão registradas em livros fiscais. Tá, para daí sim a gente partiu para uma reunião técnica, a apresentação inicial então de todas as soluções identificadas a nível de planejamento tributário e soluções identificadas através de oportunidades, tá, identificadas de pagamentos a maiores nos últimos 5 anos. A partir da apresentação da reunião técnica, a gente entrega todas as composições de memórias de cálculo e também um relatório onde a gente traz a rastreabilidade e embasamento legal da origem do valor apresentado. A partir dessa data, a equipe contábil e jurídica do nosso cliente, ele tem um prazo de até 30 dias, tá? De 15 a 30 dias, para estar validando todas as informações que foram entregues. Caso a empresa perceba que alguma das informações, tá, deverão ser ajustadas porque determinada conta contábil não foi auditada, é nesse período, então, que a gente faz esses ajustes e, por fim, nós temos a reunião de encerramento, onde ali, então, é debatido, tá, o motivo e o porquê dos valores ajustados, se for necessário. Depois nós temos a reunião de entrega, onde nessa reunião então, a gente faz então, a apresentação física, tá, da entrega do material. Até então a gente estava trocando informações e arquivos no meio digital. E na reunião de entrega, então, a gente imprime todos os relatórios então, de informações analisadas e captadas e concluídas, tá, durante a recuperação e planejamento. Por fim, nós temos um monitoramento, tá? Um monitoramento constante pelos próximos 60 meses para analisar se realmente todas as soluções identificadas, tá, estão sendo aplicadas e implantadas no departamento de forma correta, conforme indicada em nossos materiais. E, por fim, claro, o compliance de auditoria, onde também é feito um monitoramento, então, de todas as informações contábeis fiscais, tá, no período, tá, acordado de 60 meses, para analisar se dentro dessas informações não surgiram novas oportunidades de novos planejamentos tributários ou novas oportunidades de operações que a empresa começou a realizar, como importação e exportação, que geram, então, benefícios fiscais, tá, vinculados a elas.